Takuya era um perdedor feio que sofria bullying por ser um otaku fanático. No entanto, quando as garotas mais populares da escola souberam que ele gostava de animes excêntricos, elas ficaram obcecadas por ele. Elas fizeram todo tipo de truque para elevá-lo. Tudo começou um dia em que o feio, sem namorada, Takuya estava sentado em sua aula. Ele refletia sobre como era diferente de todos os normes da escola. Ele era um otaku que amava animes com uma pitada de rebeldia. Enquanto Takuya admirava sua borracha com seu anime favorito, uma garota chamada Kotoko de repente a roubou de sua mão. Ela perguntou a ele por que sua borracha parecia engraçada, mostrando-a para sua amiga Amane. Ao ouvir isso, Takuya ficou bravo. Ele achava que elas eram garotas populares que eram cruéis com otakus como ele. Para a surpresa de Takuya, ouviu Amane dizer entusiasticamente a Kotoko que a borracha era inspirada em Glitterman, um anime popular que sua irmã adora. No entanto, após observar a reação exagerada de Amane, Takuya se perguntou se ela assistia a anime. Ele depois a confrontou perguntando se ela era uma otaku como ele. De repente, Takuya se viu encostado na parede enquanto Amane dizia que não era uma otaku nojenta. Sem acreditar, Takuya balançou um chaveiro temático de anime para ela, o que instantaneamente a deixou animada. Ela revelou que tinha procurado por aquele chaveiro em todo lugar. Olhando para o rosto feliz de Amane, Takuya lhe disse para ficar com o chaveiro. Mesmo animada, Amane ainda disse a Takuya que o chaveiro era para sua irmã. Isso deixou Takuya confuso, pois nunca pensou que Amane pudesse ser tão fofa. No dia seguinte, Kotoko tomou a borracha de Takuya novamente, mas em vez de ficar irritado, dessa vez Takuya apreciou como Kotoko não o ridicularizava por ser otaku. Enquanto isso, Kotoko olhou para sua nova borracha e reconheceu o personagem de Glitterman, o que deixou Takuya empolgado. Ela então revelou que Amane havia lhe emprestado o mangá e que ela passou a noite toda lendo. Isso deixou Takuya tão animado que ele começou a divagar sobre o anime, até perceber que poderia estar enjoando Kotoko. No entanto, para sua surpresa, Kotoko pede a ele para falar devagar. Ela está tendo dificuldade em acompanhar. Segundos depois, Kotoko pergunta a Takuya sobre sua conta no Minsta. Ele hesita. Então, Kotoko pega seu celular para procurar ela mesma. Ao ver isso, Takuya congela de horror. Ele começa a se lembrar de como foi intimidado pelo pessoal popular por ter uma conta temática de anime. Mas então, Kotoko diz a ele que ele é super legal por ser dedicado às coisas que ama. Enquanto Takuya fica chocado com a reação de Kotoko, ela o agarra para uma selfie. Ela diz para ele marcá-la na foto. Mais tarde naquela noite, Takuya assiste um de seus vilões favoritos, Patch, morrer no anime. Por causa disso, ele se sente mal. Na manhã seguinte, justo quando deseja compartilhar sua tristeza com alguém, ele vê Amane com olhos vermelhos e inchados. Ele se pergunta mais uma vez se Amane é uma otaku fervorosa como ele. Mais tarde, na aula, Takuya nota um chaveiro de Glittermon na bolsa de Amane. Quando ela o pega olhando, ela ameaça lambê-lo se ele a acusar de ser uma otaku. Em vez de recuar, dessa vez Takuya compartilha com ela o quanto está triste pela morte de Patch. Isso faz Amane ficar fraca nas pernas. Ela sussurra no ouvido de Takuya que também está triste pela morte dele. Neste momento, Kotoko chega. Ela pergunta a Amane se ela está namorando Takuya, fazendo-a surtar. Enquanto isso, Takuya senta em sua cadeira como um celular Samsung superaquecido. Mais tarde, naquele dia, Takuya percebe que esqueceu seu livro em casa. Ele está em pânico, pois seu sensei é um ex-chefe da Yakuza. Para se salvar, ele pega um livro de matemática e finge ler até que Kotoko se vire e o pegue em flagrante. Takuya começa a entrar em pânico ainda mais enquanto imagina Kotoko contando a todos sobre sua farsa. Mas, para seu choque, ela anuncia na frente da classe que esqueceu seu livro. Então, ela vai pegar emprestado o de Takuya. Com isso, Kotoko entrega seu livro a Takuya e diz que essa é sua maneira de mostrar gratidão por todo o tempo que ele a deixou pegar seu apagador emprestado. Após a aula, Kotoko e Amane estão cercadas por outros garotos populares. Vendo isso, Takuya percebe que um otaku introvertido como ele nunca pode fazer parte do mundo de Kotoko e Amane. Para se animar, ele vai à loja de anime mais próxima, querendo pegar os novos produtos de Glittermon. Para sua surpresa, Amane e Kotoko já estão lá. Apesar de Takuya querer comprar com elas, ele se convence de que vilãs e otakus não pertencem ao mesmo lugar. Ele se vira para sair quando as garotas o puxam, pedindo para que ele faça compras com elas. Depois de pegarem as caixas de mistério, Takuya, Amane e Kotoko abrem juntos as estatuetas. Pela primeira vez, Takuya pensa que vilãs podem ser gentis com otakus mal-cheirosos e não reconhecidos como ele. No dia seguinte, Koito diz animadamente a Takuya que terminou o primeiro arco de Glitterman. Nesse momento, Amane chega e diz
diz a Kotoko para binge-watch o anime até seus olhos caírem. Como isso é a coisa mais otaku que Takuya já ouviu, ele está prestes a dar um olhar para Amane. Até que ela, irritada, diz a ele que é sua irmã quem gosta do anime. Apesar de saber da verdade, Takuya fica em silêncio. Tem sido bom compartilhar coisas de Glittermon com as garotas mais populares da escola. Ele então diz a Kotoko que pode emprestar o Blu-ray de Glittermon. Em troca, Kotoko pergunta se pode assistir ao anime em sua casa. Takuya congela de choque. Amane diz a Kotoko que vai quebrar a Virgin Shan aqui com essas ideias malucas. Recuperando-se, Takuya diz a Kotoko que sua casa está uma bagunça. Ela imediatamente o acusa de ter travesseiros de corpo de lolis. Takuya revela que seu quarto está apenas cheio de arte de Glittermon, o que desperta o interesse de Amane. Então, ela anuncia que vão para a casa de Virgin Shan. À medida que Takuya começa a ficar nervoso, Amane implora para que ele a ensine a fazer arte de Glittermon. Algumas horas depois, as garotas chegam na casa de Takuya e começam a bombardeá-lo com perguntas sobre sua cultura e seus desenhos. Isso o faz entrar em pânico ainda mais, enquanto elas farejam ao redor de seu quarto. Takuya percebe que, mesmo sendo um perdedor, ele tem duas garotas lindas no seu quarto. É algo com que vocês, os fãs, só podem sonhar. Ele então pega os CDs. Está prestes a dizer às garotas para irem embora, quando de repente, Kotoko o abraça por trás. Isso faz com que ele caia de joelhos. Kotoko então diz a Takuya que quer assistir ao anime na casa dele. Takuya se opõe a isso. Ele tem medo de ficar cheias de emoções na frente de duas garotas tão atraentes. Por curiosidade, Koei Toko pergunta a Takuya se ele é o tipo de fã que tem bastões de luz. Quando ele diz que não é tão obcecado por anime, Amane fica ofendida. Ela gosta de fazer pôsteres para torcer pelo seu personagem favorito. Ao ouvir isso, Kotoko fica animada. Ela diz ao dueto de otakus que quer viver a experiência completa do anime. Amane e Takuya se olham. Eles concordam em dar a Kotoko a melhor experiência de otaku da vida dela. Após preparar o ambiente, Takuya coloca o CD. Assim que o anime começa a tocar, ele e Amane começam a chorar de emoção. Kotoko adora ver suas reações exageradas. No meio do programa, a felicidade de Takuya atinge seu auge. Ele nunca esperava se divertir tanto. Justo então, Amane agarra Takuya para se apegar durante uma cena crucial. Isso faz o coração dele bater acelerado. Por um breve momento, Amane fixa os olhos em Takuya. Quando eles recuperam a consciência, ouvem Kotoko tirando uma foto deles. Amane imediatamente salta em cima de Kotoko. Ela não quer ser vista sentada ao lado de Takuya. Após a sessão, Amane diz a Takuya para passar seu Instagram. Ela quer ver os desenhos dele de Glitterman. Enquanto Takuya nervosamente lhe entrega o celular, Amane desespera. Ela pergunta se o nome de usuário dele é Daddy Otaku. Kotoko, curiosa, pergunta a Amane se Takuya é famoso, mas ele rapidamente diz que tem apenas 50 seguidores. É então que Amane revela orgulhosamente que é uma das seguidoras dele. Takuya fica surpreso quando Amane diz que estava desesperadamente procurando por Art the Glittermon. E foi então que ela se deparou com a conta dele. Enquanto falavam sobre outros artistas, Kotoko olhou para eles e disse que pareciam o casal perfeito de maconha. Depois de xingar Kotoko e sua avó morta, Amane pediu a Takuya que a ensinasse a desenhar. Ele concordou e mostrou a ela o básico. Mas no momento em que ele encontrou Kotoko deitada em sua cama, seu Johnson começou a dançar de excitação. Ele sacudiu seus pensamentos cultivados. Takuya pediu desculpas a Kotoko por não tê-la atendido. Ela o assegurou que estava acostumada a ser ignorada pelos caras que gostavam de Amane. Amane então acrescentou que também era deixada de lado pelos meninos que gostavam de Kotoko. Foi então que uma ideia maligna surgiu na cabeça de Kotoko. Ela perguntou a Takuya quem ele preferia, ela ou Amane. Engolindo em susto, Takuya pegou o mangá de Glittermon e disse que ele gostava de mulheres em 2D. Isso fez Amane e Kotoko rirem. Quando chegou a hora de ir para casa, as garotas agradeceram a Takuya por terem se divertido. Em resposta, ele se curvou na frente delas e disse que também se divertiu muito. Vendo isso, Kotoko disse a Takuya para relaxar, porque afinal, eles eram todos amigos. Mais tarde, em seu quarto, o lado excêntrico de Takuya tomou conta. Ele começou a ver Amane e Kotoko em todos os lugares do seu quarto. Frustrado, ele ficou acordado a noite toda e apareceu na escola parecendo uma manga chupada. Após a escola, Takuya disse a Amane que Kotoko já tinha ido embora.
Enquanto ela estava triste por isso, Takuya aproveitou a oportunidade para perguntar a Amane sobre sua conta de otaku. Amane imediatamente ficou defensiva e disse que a conta pertencia à sua irmã mais nova. Takuya então disse a ela que se ela fosse uma verdadeira otaku, poderiam ter assistido aos novos episódios de Gliderman juntos. Ao ouvir isso, Amane cedeu rapidamente e contou a Takuya seu nome de usuário. No fim de semana, a dupla assistiu ao anime junta. Quando a segunda-feira chegou, Takuya pegou Amane no corredor agindo como uma típica bad girl popular. Justo quando ele se perguntava se Amane ia voltar a ignorá-lo, ela se aproximou dele e disse que se divertiu muito no dia anterior. Takuya está fazendo compras quando encontra Kotoko. Ela parece bagunçada sem maquiagem. Ela então diz a Takuya que se ele contar a alguém como ela está sem maquiagem, vai roubar sua banana, como a bruxa de Dandadan. No dia seguinte, na escola, Kotoko fica chateada ao descobrir que Takuya e Amane já são amigos no Minsta. Ela força Takuya a adicioná-la também. Mais tarde, naquela noite, Takuya fica em pânico ao receber 2 convites separados para sair, um de Amane e outro de Koei Toko. Depois de um momento de pânico, Takuya se pergunta se isso é uma brincadeira. Ele percebe que as meninas são tão sérias quanto sua linha de cabelo em recessão. No dia seguinte, Takuya convida Amane e Kotoko para um encontro em grupo, já que não conseguiu recusar um convite. Kotoko então diz a Takuya que ele é um homem de sorte. Ele pode sair com Amane, pois ela geralmente não gosta de estar perto de meninos. Enquanto isso, o cérebro de Takuya começa a mostrar erro 404. Ele não consegue acreditar quão fofas as meninas são. Então, de repente, Kotoko anuncia um evento de namoro. Ela diz a Amane para sair com Takuya por 1 hora. Nesse meio tempo, ela vai esperar até finalmente ter sua vez de lampar o pirulito de Takuya. Momentos depois, Amane agradece a Takuya por ter ido com ela à loja de anime. Ele olha ao redor e percebe que todos estão olhando para a beleza ao seu lado. Então, um cara feio se aproxima de Amane e tenta pedir seu número. Mas ela friamente lhe diz para sumir e se afasta. Alcançando-a, Takuya pergunta se ela está bem. Ela se desculpa por tê-lo assustado com sua frieza. Takuya a tranquiliza dizendo que ela foi realmente legal para uma otaku. Enquanto Amane fica satisfeita com o elogio, ela o dá um leve soco por chamá-la de otaku. Vários minutos depois, eles chegam ao paraíso dos Weebs. Lá, um gordo quebrador de cadeiras os observa e pensa que ele também pode ter uma chance com uma gata. Depois de conseguir o que queria, Amane leva Takuya a um café. Ela diz a ele que sua irmã adoraria a revista Glittermon. Takuya então pergunta a Amane como é sua irmã. Ela confessa relutantemente que é filha única, justo quando Takuya começa a chorar. Ele pensa que Amane tem necessidades especiais. Ela esclarece que chama a vizinha de irmãzinha. Takuya solta um suspiro de alívio. Então ele diz a Amane que quer conhecer sua irmã. Isso faz Amane achar que ele está pensando em comer alguns bolinhos. Porém, Takuya rapidamente diz que não se interessa por garotas pequenas. Ele está apenas interessado em conhecer outro fã de Glittermon. Alguns minutos depois, Kotoko chega para o encontro com Takuya. Ela o arrasta para fazer fotos engraçadas. Depois de brincar com os filtros do Snapchat, Kotoko leva Takuya para dançar uma dança engraçada de casal. Isso o deixa cheio de embaraço. Nesse momento, Takuya nota mais produtos de Glittermon e começa a falar sobre isso com entusiasmo. Isso faz Kotoko perguntar se ele gosta de algo mais. Quando ele está prestes a contar sobre seu segundo anime favorito, Kotoko o interrompe. Ela quer saber que tipo de garotas ele gosta. Takuya admite que nunca imaginou ter uma vida amorosa. Ele não pode trair suas 900 waifus. Em resposta, Kotoko compartilha com Takuya que nunca desejou romance antes de conhecê-lo. Infelizmente, Takuya não consegue ouvir a última parte. Antes que ele possa pedir a Kotoko que repita, Amane aparece. No dia seguinte, na escola, Takuya e Amane estão novamente falando sobre Glittermon, como verdadeiros fãs. Kotoko os lembra das provas do meio de semestre que se aproximam. Isso os deixa tristes de repente. Acontece que tanto Amane quanto Takuya têm notas terríveis, enquanto Kotoko é uma das alunas com as melhores notas da escola. Kotoko de repente sente pena dos amigos. Ela decide dar uma aula particular gratuita para eles. Depois de várias horas, ela diz a Amane e Takuya que precisa ir para casa. Ela está de turno na cozinha,
mas antes de sair, avisa-os para não falarem de Glittermon na sua ausência. No momento em que Kotoko sai, Amane e Takuya começam a conversar sobre Glittermon. Eles até decidem trocar desenhos dos personagens. Eventualmente é hora de ir para casa. Eles caminham juntos. De repente, Amane diz a Takuya para ir à casa dela. Segundos depois, Takuya se vê no quarto de uma garota pela primeira vez. Isso faz com que ele fique um pouco nervoso. Notando isso, Amane diz a Takuya para não deixar as coisas estranhas. Ele se desculpa rapidamente. Confessa que não está acostumado com isso. Takuya então pede a Amane para mostrar sua mercadoria do Glitterman. Enquanto ela lhe mostra uma figurinha ultra rara, Amane comenta que sua irmã é louca por coisas do Glitterman. Nesse instante, uma garota aparece e acusa a Amane de mentir. Ela afirma que é quem força a Amane a assistir Glitterman. Sentindo-se envergonhada, Amane apresenta Takuya a Sayu, que novamente esclarece que parou de assistir Glitterman quando seus dentes caíram. Tanto Takuya quanto Amane ficam profundamente ofendidos com isso. Takuya tenta mudar de assunto, perguntando a Sayu no que ela está interessada agora. Ela revela que gosta de Shogi e Game of Thrones. Isso faz Takuya e Amane se sentirem ainda pior por terem um gosto tão estúpido. Sayu então pergunta a Takuya se ele é o fornecedor de salsichas de Amane. Amane rapidamente diz à irmã que Takuya é apenas um colega de classe. No entanto, Sayu não acredita nisso. Se Amane não gostasse de Takuya, ele não seria permitido entrar em seu quarto. Irritada com a brutal honestidade de Sayu, Amane a empurra para fazer jantar para todos. Quando finalmente está sozinha com Takuya, ela pede uma batalha de arte. Se ele vencer, pode fazer qualquer coisa com ela. Se ela vencer, pode fazer qualquer coisa com ele. Sabendo que essa é uma oportunidade única na vida, Takuya diz a Amane que quer a figura ultra rara dela. Ela concorda. Momentos depois, Amane perde o jogo feio. Ela pede a Takuya para fazer algo sujo com ela, em vez de levar sua figura premiada. Justo então, Sayu abre a porta com força e repreende Amane por trocar seu corpo por uma boneca estúpida. Quando chega a hora de ir para casa, Sayu agradece a Takuya por cuidar de Amane. Ela revela que é a primeira vez que trouxe uma amiga para casa. Alguns dias depois dos exames de meio de semestre, Amane descobre que reprovou. Enquanto isso, Takuya conseguiu passar de raspão. Aproveitando a oportunidade, Kotoko diz a Takuya que eles deveriam sair em um encontro. Amane ficará presa em aulas de reforço. Depois da escola, Takuya e Kotoko vão ao cinema. Takuya convence Kotoko a assistir a um filme sobre zumbis versus tubarões. O filme é tão ruim que Takuya mais tarde se esforça e ganha 2 caixas misteriosas para Kotoko na máquina de pegar. Isso deixa Kotoko intrigada, então ela arrasta Takuya para uma cabine de fotos, onde eles tiram fotos. Takuya então diz a Kotoko que, graças a ela, ele se tornou muito mais confortável com outras pessoas. Enquanto isso, Amane assiste a um filme de romance e se pergunta se Takuya e Kotoko estão se comportando de forma ousada no cinema mal iluminado. No dia seguinte, ela pergunta impacientemente o que eles assistiram no encontro. Após descobrir que viram uma bobagem chamada Zumbis versus Tubarões, Amane se sente aliviada. Então, Kotoko menciona casualmente que foi à cabine de fotos com Takuya. Amane está prestes a vomitar de tristeza, mas então olha para a foto tola e percebe que Takuya e Kotoko não fizeram nada de casal. Justo então, uma foto escorrega do diário de Kotoko. Quando Takuya se inclina para pegar, fica chocado ao ver Kotoko com outro homem. Surpreso, Takuya confronta Kotoko sobre a foto, mas ela rapidamente arranja uma desculpa e corre para o banheiro, deixando-o mais frustrado do que nunca. Tendo visto a foto, Amane se pergunta se o homem era o Sugar Daddy de Kotoko, o que deixa Takuya ainda mais deprimido. Ele tinha se declarado para ela. Então, diz a Amane que Kotoko deve estar em apuros, que ela está vendendo seu biscoito para um homem mais velho. Como amigos, eles devem ajudá-la. Concordando com ele, Amane faz alguns cartazes de apoio para Kotoko. Ela observa isso de longe e suspira de frustração. Então, revela que o homem que viram era seu irmão mais velho. Amane e Takuya soltam um suspiro de alívio. Kotoko, por outro lado, é esquisito. Os pais dela brigam há muito tempo. Por causa disso, ela tem 6 irmãos. Então, Amane é chamada para limpar o banheiro. Enquanto sai, ela diz a Kotoko para procurá-la se precisar de ajuda. Quando finalmente está sozinha com Takuya, Kotoko diz que queria provocá-lo por ele estar preocupado com ela. Mais tarde naquele dia, o professor de esportes anuncia um torneio de esportes com bola. Para a má sorte de Takuya e Kotoko, eles ficam presos no mesmo time. Eles ficam desanimados por serem ruins em esportes. Amane se aproxima de Takuya. Ela diz para ele assisti-la amanhã no torneio de basquete feminino.
No dia do evento, Takuya fica chocado ao ver todos torcendo por Amani. Ela domina toda a quadra como LeBron James. Acontece que Amani quase fez parte da seleção nacional. Ganhou o apelido de Rosto de Ferro por nunca sorrir durante o jogo. Justo então, Takuya torce por Amani. Ela lhe manda um sorriso de $1 milhão. Isso choca a todos, inclusive Takuya. Enquanto isso, Amani se entrega à partida. Ela quer mostrar a Takuya que não é menos do que Kotoko. Após a vitória épica de Amani, Takuya vai ver como está o jogo de ping-pong de Kotoko. Como esperado, ela está indo muito mal. Apesar disso, Takuya vê todos os garotos torcendo por Kotoko. Ele rapidamente descobre que é por causa das bolas extra grandes de Kotoko. Mais tarde, é hora do jogo de beisebol de Takuya. Ele luta mais do que Mia Khalifa. Apesar das tentativas ineficazes de Takuya, seus companheiros de equipe o asseguram de que ele se saiu muito bem. Então, Amani e Kotoko chegam ao campo. Todos os garotos ficam distraídos pela beleza delas. Após o jogo de beisebol, as garotas contam a Takuya sobre uma festa. Ele hesita em ir, sabendo que será o estranho no meio da galera popular. Assim, ele se desculpa e revela que o time de beisebol o convidou para ir ao karaokê com eles. Isso dá às garotas a ideia de terem sua própria festa de karaokê. Elas abandonam todos os planos e vão direto para o clube de karaokê. Assim que entram, Takuya diz a Amani e Kotoko: ele está prestes a liberar seu Justin Bieber interior sobre eles. Isso os deixa animados. Eles se perguntam se Takuya vai desbloquear sua armadura de enredo com sua voz sensual. Infelizmente para eles, Takuya estava falando sobre Justin Bieber do Lithuania's Got Talent. Ao ver seus rostos chocados, Takuya começa a se perguntar se ele está prestes a entrar na lista de bloqueio deles. As meninas o asseguram que sua voz é poderosa o suficiente para fazer um paciente em coma se mexer. Após a sessão de jamming, Takuya sai para reabastecer as bebidas dele e de Kao Ito. No caminho de volta, ele se confunde sobre qual copo é o seu. Nesse momento, Kao Ito aparece e toma um gole de um dos copos. Isso faz Takuya entrar em pânico sobre um beijo indireto. Kotoko, no entanto, ri e garante a Takuya que não é uma grande coisa. Mas, na verdade, ela está tão envergonhada quanto ele. Mais tarde, a caminho de casa, as meninas convidam Takuya para sair com elas durante as férias de verão. Sendo essa a primeira vez que é convidado, Takuya fica super animado. Alguns dias depois, todos vão para a praia. A mente de Takuya se despedaça ao ver Kotoko e Amane de maiô. Uma hora atrás, Amani, Sayu e Takuya compartilharam o ônibus juntos. Takuya mal consegue conter sua empolgação, já que nunca teve amigos antes. Ele então nota Sayu carregando um celular novo. Ela conta empolgada que o ganhou depois de dançar para o TikTok. Quando chegam à praia, Takuya fica chocado ao ver o irmão mais velho de Kotoko, Genichiro. Ele se pergunta se deve se tornar um twink para ele. Genichiro então os apresenta a seus outros dois irmãos, Hibiki e Kakeru. Depois disso, Kotoko leva as meninas para o vestiário. Takuya fica sozinho com Genichiro, que pergunta se ele está fornecendo sua salsicha para Kotoko. Quando Takuya diz que nunca se aproximou de Kotoko, Genichiro fica irritado. Ele pergunta a Takuya por que ele não está interessado em Kotoko. No presente, Kotoko pergunta a Takuya o que ele acha de seus maiôs. Takuya quer dizer que seu picles está coçando, mas se recusa a dizer qualquer coisa por causa de Genichiro. Azamani posou na praia. Takuya pensou consigo mesmo que ela parecia um anjo caído. Quando Sayu o pegou olhando, perguntou se ele estava imaginando Amani sem sua armadura narrativa. Amani repreendeu Sayu por ser tão rude. Enquanto isso, Kotoko foi forçada a trabalhar ao lado de seu irmão. Ela olhou para Takuya e Amani com olhos tristes. Sayu teve uma ideia. Ela disse a Amani e Takuya para construírem personagens de Glittermon na areia. Ela avaliaria seus designs com sua câmera. Na verdade, ela só queria tirar fotos românticas deles. Assim, poderia mais tarde provocar Amani. Assim que Amani e Takuya terminaram a escultura de Glitterman, pediram a Sayu para tirar uma foto, mas ela lhes disse que já tinha o que queria. Ao ouvir isso, Amani se perguntou se Sayu havia coletado fotos românticas dela e Takuya. Mais tarde, enquanto Amani e Kotoko brincavam na água, Takuya foi atacado pelas pistolas d'água de Hibiki e Kakeru. Vendo seus irmãos se unirem contra o pobre Takuya, Kotoko correu para verificar como ele estava. Ela lhe disse para espancar seus irmãos se eles o incomodassem demais. Contudo, Takuya assegurou que poderia lidar com as brincadeiras. Isso fez Hibiki e Kakeru perceberem que estavam errados sobre Takuya ser um esquisito. Só para testar quão legal Takuya realmente era, os meninos perguntaram se podiam enterrá-lo na areia. No momento em que ele disse que sim, Amani e Kotoko se juntaram aos meninos.
Eles deram a Takuya a experiência completa de ser uma vítima de cartel. Depois, Kakeru e Hibiki foram jogar vôlei, mas quando a bola atingiu acidentalmente Kotoko, ela caiu diretamente sobre Takuya, ficando vermelha. Kotoko correu em direção a Amane. Notando isso, Genichiro colocou uma pá ao lado de Takuya e disse que era hora de grelhar carne. Takuya compreendeu a dica e perdeu o churrasco, enquanto o resto desfrutava da carne de Genichiro. No entanto, Kotoko sentiu pena de Takuya. Ela decidiu preparar um boldak para ele e Amane. Justo então, Hibiki e Kakeru se aproximaram de Takuya. E pergunte a ele por que não sai com Kotoko, sendo que eles são namorados. Kotoko rapidamente diz aos irmãos que eles estão completamente errados. Sayu acrescenta que Takuya pertence a Amane. Isso causa uma briga entre os adultos imaturos. Eles decidem brigar sobre a quem Takuya pertence. Amane e Kotoko, por outro lado, tentam dizer aos irmãos que Takuya é apenas um amigo, mas eles claramente os ignoram. Os meninos então contam a Sayu como Takuya foi ao photobooth com Kotoko. Em retaliação, ela diz a eles que Takuya estava fazendo coisas atrevidas com Amane na casa dela. Após perceberem que perderam, Hibiki e Kakeru decidem boicotar Sayu e jogar sozinhos. Isso deixa Sayu bem triste. Justo quando Kotoko está prestes a dizer algo a Sayu, Takuya a chama para ir buscar um sorvete. Depois de fazer a compra, Takuya e Sayu decidem caminhar juntos. Ele compartilha com ela que nunca teve amigos antes. Ele estava muito animado para esta viagem à praia. Queria passar o dia com todos se divertindo. Sayu percebe instantaneamente o que Takuya está tentando lhe dizer. Ela pega os sorvetes dele e corre em direção aos meninos para se desculpar. Uma vez que tudo foi resolvido, Takuya finalmente consegue ter uma viagem de praia memorável. Enquanto ele descansa, Genichiro se aproxima dele, perguntando quem ele planeja escolher, Amane ou Kotoko. Assustado com a pergunta, Takuya responde que tudo é platônico entre eles. Genichiro lhe diz que não quer que sua irmã e sua melhor amiga sejam feridas por nenhum homem. Como Takuya se importa igualmente com Amane e Kotoko, ele assegura a Genichiro que não vai deixar nenhum homem machucar as meninas, incluindo ele mesmo. Surpreso, Genichiro se pergunta de onde Takuya tirou a coragem. Mas então, Takuya se desculpa com Genichiro por ter se adiantado. Finalmente, é hora de ir. Enquanto Sayu e Amane estão no vestiário, Takuya decide passar um tempo com Kotoko. Ela então revela que vai visitar sua avó. Para o Festival Obon, ela não poderá se juntar a ele e Amane em seu próximo plano. Takuya diz a ela para se divertir. Kotoko pensa que ele está feliz por passar um tempo sozinho com Amane. No entanto, ele rapidamente lhe diz que se diverte mais quando está com os dois. Enquanto o sol começa a se pôr ao fundo, Amane e Kotoko se olham com olhos apaixonados. Mas então Genichiro chega e estraga o momento. Mais tarde, dentro do ônibus, Sayu adormece contra Takuya. Uma mulher diz a Amane que sua filha está fofa. Corando um pouco, Amane vira-se para perguntar a Takuya se eles parecem um casal casado, mas quando a encontra dormindo, ela decide se encostar nele e fingir que são um casal. Alguns dias depois, Takuya está em casa tentando terminar sua lição de casa quando recebe uma mensagem de Amane. Momentos depois, ele aparece em um salão de casamentos e pergunta a Amane por que ela o chamou lá. Ela então revela que sua mãe quer que ela modele com um garoto. No momento em que Takuya descobre que Amane quer que ele modele com ela, ele surta e está prestes a fugir. Mas Amane lhe diz que ele é o único garoto em quem ela confia o suficiente para fazer isso. Embora Takuya saiba que Amane está o chantageando emocionalmente, ele concorda em ser manipulado por uma garota atraente. Então, a mãe de Amane, Tamaki, aparece e Takuya fica impressionado com a beleza da MILF. Enquanto Tamaki e Amane conversam, Takuya observa que a natureza de Tamaki combina com a de Kotoko. É por isso que Amane é melhor amiga da loira. Mais tarde, dentro, Tamaki leva Amane para o camarim. Ela admite que Takuya parece um nerd que poderá dar a ela uma vida ultra rica. Em resposta, Amane diz à mãe para parar com isso, já que Takuya se interessa mais por Glitterman do que por ela. Ao saberem que são apenas amigos, Tamaki suspira aliviada. Ela acreditava que vestir Amane com um vestido de noiva atrasaria seu casamento. No entanto, ela ainda diz a Amane que Takuya se apaixonará instantaneamente por ela no momento em que a ver com o vestido de noiva. Do lado de fora, Takuya está todo arrumado, encargado desta força. Thus, as your contents develop forward, utilize these techniques in coherence to enable and create this life. Eles estavam esperando por Amane. Ela chegou parecendo que estava pronta para ser fotografada. Tamaki pediu que ele se desse as mãos.
Os dois perdedores começaram a agir como se estivessem em amor no espectro. Ao olhar para o estado decepcionante deles, Tamaki decidiu mostrar as fotos constrangedoras de Amane. Assim, ela quebrou o clima. O plano de Tamaki funcionou como mágica. Amane e Takuya começaram a rir. Isso os ajudou a relaxar durante a sessão de fotos. Vendo sua filha feliz, Tamaki lembrou dos dias em que Amane mal sorria. Ela era chamada de Menina do Rosto de Ferro. Para recompensar Takuya pelo bom trabalho, Tamaki mostrou uma foto de Amane soprando uma enorme bolha de catota do nariz. Alguns dias depois, Takuya estava comprando bebidas em uma máquina de vendas. Então, Kotoko o avistou. Ela o arrastou para dentro do mercado em busca de bebidas em promoção. Após pegarem as bebidas, Kotoko perguntou casualmente a Takuya que tipo de coisas travessas ele fazia com Amane em seu quarto. Mesmo Takuya afirmando que apenas passava tempo com Amane, ela ficou com ciúmes. Kotoko convidou Takuya para ir até sua casa. Takuya ficou surpreso com o convite repentino. Kotoko rapidamente disse que seus irmãos sentiam saudades dele. Foi por isso que ela queria que ele fosse lá. No entanto, após isso, Kotoko mudou de ideia. Ela pediu a Takuya para apenas passar o tempo com ela no mercado. Depois de um dia inteiro de diversão, Takuya voltou para casa. O grupo de mensagens começou a enlouquecer novamente. As garotas o convidaram para um festival de fogos de artifício. Alguns dias depois, os olhos de Takuya foram agraciados por Kotoko e Amane vestindo yukatas. Infelizmente, o momento rapidamente se tornou caótico. As garotas começaram a brigar sobre quem seguraria a mão de Takuya. Kotoko anunciou que todos deveriam se dar as mãos. Após isso, todos se divertiram muito no festival, experimentando diferentes barracas. Nesse instante, Amane pediu licença para ir ao banheiro. Isso deu a Kotoko a oportunidade de criar enredo com o Virgin Kun. Ela levou Takuya para um lugar isolado para assistir aos fogos de artifício, mas quando se virou, encontrou Takuya em lágrimas. Então, ele revelou que estava apenas triste porque as férias de verão estavam chegando ao fim. Kao consola Toko dizendo que eles terão muitos mais bons momentos juntos. Enquanto isso, Amane encontra seus antigos amigos. Eles dizem a ela que ela é muito mais amigável do que antes. Quando os fogos de artifício iluminam o céu, Koito olha para Takuya. Seu coração bate mais rápido do que o normal. Sem pensar, ela diz a Takuya que gosta dele. Enquanto isso, Amane os observa de longe. Takuya entra em pânico. Ele pede a Kotoko que explique o que ela quis dizer. Kotoko recupera os sentidos e diz a Takuya que gosta dele como amigo. Takuya fica encantado ao ouvir isso. Ele diz a Kotoko que também gosta dela como amiga. Nesse momento, Amane chega. Após descobrir o que aconteceu, ela pergunta em voz baixa a Kotoko se ela realmente gosta de Takuya apenas como amigo. Antes que Kotoko possa responder, Takuya diz a Amane que foi ótimo ouvir que alguém estava interessado nele. Isso a machuca um pouco. Kotoko então salva a situação. Ela diz a Amane que também gosta dela como amiga. No final, as duas começam a rir. Faltando apenas um dia para o próximo semestre, Takuya finalmente pega sua lição de casa. Ele percebe que não terminou metade dela. Infelizmente, Amane se encontra na mesma situação. Ela chama Kotoko para pedir ajuda. Kotoko diz que está ocupada cuidando de seus irmãos. No final, Amane é forçada a fazer tudo sozinha. Enquanto isso, Sayu a observa atentamente para que ela consiga terminar sua lição de casa a tempo. No dia seguinte, Kotoko cumprimenta feliz seus amigos. Eles se tornaram velhas bruxas após terminarem toda a lição de casa em uma noite. Quando a aula começa, Kotoko pede material escolar a Takuya novamente. Ela diz tristemente que é a última vez que pegará as coisas dele, já que as cadeiras estão prestes a ser trocadas. A professora, então, pede que eles mudem de lugar. Enquanto Takuya se muda para sua nova carteira, ele olha para trás. Ele vê Kotoko cercada por seus novos colegas. Nesse momento, Takuya percebe que se não tivesse sentado atrás de Kotoko, nunca teria feito amizade com ela e Amane. Nesse momento, Takuya olha à frente e encontra Amane. Ela diz a ele que é sua vez de ficar com ele. Algumas horas depois, Amane pede a Takuya que a ajude com japonês clássico. Ele a olha com decepção por ela não saber o básico. Envergonhada, Amane diz a Takuya que está se esforçando ao máximo. Enquanto eles conversam, um casal de garotos os observa com choque. Takuya se desculpa para ir ao banheiro. É quando os garotos o cercam para perguntar se ele é amigo de Amane. Surpreso, Takuya diz nervosamente que alguns de seus interesses coincidem com os de Amane. Os garotos perguntam se ela é uma otaku como ele.
Amani ouve isso e lança a Takuya um olhar frio, o que o faz suar. Então, ele diz aos garotos que Amani fala com ele porque a irmã dela e ele gostam do mesmo anime. Satisfeita com sua resposta, Amani faz sinal de positivo para Takuya, enquanto os garotos perdem o interesse nele e vão embora. Mais tarde naquele dia, Kotoko se vê pensando sobre sua pequena confissão do outro dia. De repente, Takuya aparece e a assusta muito. Ele então pede a Kotoko que o ajude com o inglês. Após ela ensinar, Takuya diz casualmente a Kotoko que gostaria que ainda fossem vizinhos de cadeira. Isso faz a loirinha corar. Ela diz a Takuya que ele é um total conquistador por a fazer corar tanto. No entanto, Takuya insiste que se sente sozinho sem ela, o que frustra ainda mais Kotoko. Ela decide fazer algo que vai fazer Takuya corar. Mais tarde, durante a aula de inglês, Takuya encontra uma nota em seu livro didático. Ele instantaneamente fica vermelho e olha para Kao Ito, que se gaba orgulhosamente por ter lhe deixado uma nota dizendo: "Eu gosto de você." Um mês depois, Kao Ito está sentada na cadeira de Takuya, conversando com Amani, quando o protagonista chega. Kotoko pede para ele sentar em seu colo. Vendo isso, Amani pensa consigo mesma que Kotoko está tentando monopolizar o pirulito de Takuya, mas não diz nada. Kotoko então revela que o festival escolar anual está chegando, antes que Takuya possa dar sua opinião. Outros vilões populares aparecem para conversar com Amani e Kotoko. Ele decide sair enquanto todos discutem sobre o festival que se aproxima. Uma garota revela que, ao final do evento, se um garoto e uma garota assistirem aos fogos de artifício juntos, eles se tornarão amantes para a vida toda. Ao ouvir isso, Amani e Kotoko imaginam Takuya pedindo que elas venham assistir aos fogos com ele. Mais tarde, naquele dia, o professor deles está animado para o evento. Ele aposta na beleza de Amani e Kotoko para torná-lo mais memorável. Kotoko então dá sua própria ideia. Ela sugere que elas deveriam fazer um café de Maid. Isso faz todos os seus fãs chorarem de felicidade. Contudo, Amani imediatamente se opõe. Ela diz que não vai se vestir, fazendo seus fãs chorarem de tristeza. Percebendo a cara triste de Takuya, Kotoko sussurra no ouvido de Amani. Ela diz que Takuya está morrendo para vê-la em um traje de maid. No final, Amani concorda, mas insiste que elas também vão se vestir só porque ela quer ver Takuya em cosplay. No dia seguinte, todos estão ocupados desenhando suas fantasias. Amani considera usar um traje de maid inspirado no Glitterman. No entanto, ela rapidamente percebe que todos a tratarão como uma otaku nojenta se fizer isso. Assim, ela cancela seus planos. Enquanto isso, Kotoko se encontra no meio de um drama amoroso. O namorado de uma garota sorriu para ela, o que deixou sua namorada super ciumenta. Kotoko rapidamente se desculpa. Quando ela diz alto que não entende por que alguém ficaria com ciúmes de algo tão bobo, suas amigas dizem que ela entenderá uma vez que tenha uma paixão. O karma aparece naquele momento, quando Kotoko vê Takuya interagindo com outro vilão. Ao vê-lo corar e sorrir tanto, Kotoko fica chateada e o ataca com leves socos. Mais tarde, Amani e Takuya desfrutam do privilégio da aparência, enquanto o professor anuncia que cobrará 1 milhão de ienes de forasteiros para vê-los em cosplay. Ao ouvir isso, as garotas percebem que Takuya teve a chance de apreciar sua beleza de graça. Elas pedem para ele pagar 2 milhões de ienes, o que quase dá um ataque cardíaco no loser quebrado. Depois da escola, Kotoko pergunta a Takuya se ele quer trabalhar em seus fantasias juntos. Ele imediatamente diz que sim. Ela o leva para o apartamento de Jin e Ichiro. Sua casa está sempre cheia de irmãos. Takuya começa a surtar. Ele percebe que vai ficar sozinho com uma gata que está totalmente afim dele. Quando Kotoko diz a Takuya que é hora de descer, ele a olha com seu nível 5 de guia. Takuya pensa em levá-la para a Pound Town. Kotoko percebe que ele está em pânico e pergunta se Takuya está nervoso por ficar sozinho com ela. Takuya garante que está perfeitamente bem. Ela compartilha com ele como não conseguem mais conversar em aula. Ele está sempre cercado por outras pessoas. Takuya diz a Kotoko que se sente feliz quando as pessoas falam com ele. A maior parte do tempo, todos o tratam como Capster, o fantasma feio. Nesse momento, a campainha toca. Kotoko abre a porta e revela a Amani. Ao vê-la, Takuya fica feliz. Todos sabem que 2 bad girls são melhores que uma. Algumas horas depois, Takuya termina sua fantasia de Lord Earth. Amani pede animada para ele fazer cosplay para ela. Enquanto Takuya se apresenta para Amani, ela fica empolgada. Ela diz a Takuya que também quer experimentar a fantasia
fantasia. Takuya concorda e entrega suas roupas a Amane. Ela corre imediatamente para o banheiro, está empolgada com a ideia de usar as roupas de Takuya. Vários minutos depois, Amane sai e diz a Takuya que não quer mais experimentar a fantasia. Ele pensa que é por causa do seu cheiro de otaku. Amane garante que ele cheira como Dior Sauvage. Takuya cai em uma profunda depressão. Algumas horas depois, Kotoko percebe que já está muito tarde. Eles ainda têm muito trabalho pendente. Ela subitamente diz aos amigos que deveriam ter uma festa do pijama imediatamente. Takuya é contra a ideia e procura a ajuda de Amane, mas ela diz a Kotoko feliz que está totalmente dentro. Ouvindo isso, Kotoko diz a Takuya que ele pode dormir com Jinichiro, e ela vai dormir com Amane. No entanto, Takuya perde a vontade de viver. Ele imagina a si mesmo dormindo ao lado de Genichiro. Pouco depois, Genichiro chega. Ele manda a turma de abraços de Takuya irem para casa, mas então ele vê os rostos tristes deles e sente pena. Ele diz que podem ter uma noite de pijama, se informarem aos pais. Uma vez resolvido isso, Takuya agradece a Genichiro por deixá-lo ficar. Ele compartilha casualmente que costumava ter noites de pijama com as garotas más quando sua salsicha ainda funcionava. Porém, Genichiro rapidamente diz a Takuya para nem pensar em fazer algo impróprio com Amane e Kotoko. Isso faz Takuya suar. Mais tarde, eles pedem comida e fazem uma festa de pizza. Depois, eles ficam preguiçosos para trabalhar no evento da escola. Kotoko sugere que todos tomem banho antes de voltar ao trabalho. Momentos depois, Takuya volta do banheiro. Kotoko diz a Amane que elas deveriam tomar banho juntas. Mas antes de sair, ela diz a Takuya que ele pode estar lá como um espião. Embora Takuya diga a Kotoko que não é um tarado culto, ele não consegue evitar de imaginar como deve ser duas garotas lindas se banhando juntas. Segundos depois, seu júnior se levanta para cumprimentar. Takuya começa a entrar em pânico, já que prometeu lealdade às suas 902 esposas virtuais. Para destruir seus pensamentos impróprios, Takuya mergulha em seu trabalho. Segundos depois, as garotas saem do chuveiro. Os pensamentos da mente culta de Takuya são imediatamente jogados pelo ralo no momento em que ele vê Amane e Kotoko sem a maquiagem de garotas más. Mais tarde, é hora de ir dormir. Enquanto Takuya sai para dormir com Genichiro, as garotas ficam acordadas em seus futons. Depois de estarem inquietas por um tempo, elas decidem acordar Takuya para falar sobre amor e romance. Infelizmente, acabam acordando Genichiro junto com Takuya. Ele os repreende a princípio, e depois diz para eles ficarem acordados e se divertirem a noite toda. Achando a ideia boa, as garotas decidem assistir a um filme de terror. Enquanto o filme rola ao fundo, as garotas perguntam ansiosamente a Takuya se ele está afim de alguém da turma. Quando ele lhes diz que seu coração pertence à irmã do Doraemon, Doremi, as garotas ficam frustradas. Elas perguntam com quem ele iria sair. Depois de pensar por um momento, Takuya responde que, como elas são as únicas garotas com quem conversa, ele sairia com as duas. Sentindo-se felizes, Amane e Kotoko se esbarram antes de dizer a Takuya que também gostariam de sair com ele. Após perceberem o que acabou de acontecer, todos ficam sem jeito. Amane tenta aliviar a situação fazendo gracejos com Kotoko, que estava parecendo sonolenta. Frustrada com isso, Kotoko diz a Amane que não vai dormir tão facilmente. Ela se esforça ao máximo para ficar acordada até o relógio marcar 4 horas. Quando os otakus encontram Kotoko dormindo profundamente, Takuya diz a Amane que será o último a cair no sono. Rindo da confiança de Takuya, Amane afirma que um otaku de baunilha como ele não tem chance contra a Máscara de Ferro, que costumava ficar acordado até as 10 da manhã para os novos episódios de Glitterman. Conforme a noite avança, Takuya de repente pergunta a Amane por que ela esconde o fato de ser uma otaku. No início, Amane tenta dizer a Takuya que não é otaku, mas no final, ela revela que quando entrou no mundo dos animes, as garotas da sua idade falavam sobre celebridades. Ela se sentiu excluída e decidiu ficar quieta sobre ler fanfics de Naruto e Sasuke. No entanto, esconder sua identidade de otaku foi extremamente ruim para Amane. Ela acabou tendo dificuldades para se expressar, pois só fazia o que os outros esperavam dela. Takuya fica surpreso com isso. Ele nunca imaginou que uma garota popular como Amane tivesse sentimentos tão profundos. Nesse momento, Amane diz a Takuya que se diverte muito com ele porque consegue ser sua verdadeira eu ao lado dele. Takuya sorri e diz a Amane que sente o mesmo. Durante a maior parte de sua vida, ele foi um solitário até conhecer ela e Kotoko. Quando expressa seu desejo de o tempo parar, Amane decide tirar uma foto deles para que possam sempre lembrar desse momento. Na manhã seguinte, Kotoko provoca Takuya dizendo que ele é um sortudo. Quem conseguiu dormir com 2 bad girls?
Nesse momento, Amani percebe que esqueceu seu figurino. Então, ela e Kotoko decidem voltar para o apartamento enquanto Takuya vai para a escola. No entanto, ao chegarem, encontram o apartamento trancado. Genichiro está tomando banho. Para passar o tempo, elas vão a um parque próximo. Lá, Kotoko pergunta a Amani se algo aconteceu entre ela e Takuya enquanto ela estava desacordada. Amani diz que elas apenas assistiram a outro filme. Então, ela zoa Kotoko por ter adormecido tão rápido. Notando a atitude despreocupada de Amani, Kotoko comenta que ela mudou muito. Antes, era super rígida. Isso faz com que as garotas lembrem de sua primeira interação. Aconteceu no ano passado, durante a cerimônia de matrícula. Quando seus olhares se encontraram, Kotoko ficou imediatamente cativada pela beleza fria de Amani, que caminhava casualmente. Isso fez Kotoko querer estar na mesma turma que ela. Por sorte, acabaram na mesma sessão e logo ganharam popularidade após a apresentação. Amani olhou para Kotoko, percebendo que ela seria perfeita para um personagem de Gliderman. No entanto, quando Kotoko a viu olhando, pensou que Amani iria fazer alguma brincadeira com ela enquanto dormia, só por ser uma fofura. Mais tarde, alguns admiradores fizeram uma tentativa desesperada de cumprimentar Amani, mas ela os afastou imediatamente com sua atitude fria. Vendo isso, a amiga de Kotoko, Mayu, reuniu coragem e tentou se apresentar. Mas como antes, Amani a deixou sem palavras com sua resposta afiada. Apesar disso, Kotoko se apresentou animadamente em seguida. Quando Amani deu um sorriso forçado, Kotoko ficou certa de que Amani a odiava. Porém, na realidade, Amani estava impressionada com o quanto Kotoko se parecia com seu personagem favorito. No dia seguinte, Kotoko convidou Amani para ir ao karaokê com ela e suas amigas. Mas Amani recusou de forma direta, pois não queria cantar Unravel na frente dos boys. Após ser rejeitada novamente, Kotoko se sentiu como se quisesse abraçar um caminhão, até ver Amani relaxando perto de outros colegas. Mais tarde naquele dia, Kotoko expressou às suas amigas que queria ser amiga de Amani, mas sentia que Amani queria fazer com ela um experimento de sono russo. No entanto, uma garota chamada Shion, Kotoko garantiu a Amani que estava realmente tímida. Ela aprendeu isso depois de conversar com ela. Enquanto isso, Amani estava contando a Sayu como tinha um grande grupo de amigos. Sayu imediatamente duvidou disso. Amani então contou a Sayu sobre Kotoko e como ela tinha sido legal com ela. Ao ouvir isso, Sayu disse diretamente a Amani que Kotoko nunca seria legal com ela se soubesse que era uma otaku. No dia seguinte, Kotoko convidou Amani para ir ao fliperama com elas. Quando Amani viu que seria só meninas, ela concordou. Isso deixou Kotoko muito feliz. Mais tarde, alguns garotos se aproximaram de Kotoko e perguntaram se poderiam se juntar a ela no fliperama. Ela concordou, acreditando que isso ajudaria Amani a fazer mais amigos. Depois de chamar todos no fliperama, Kotoko pensou que tinha feito algo bom ao convidar todo mundo. Ela viu todos se divertindo. No entanto, quando chegou a hora de ir para casa, Kotoko agradeceu a Amani por ter ido. Em resposta, Amani disse a Kotoko que estava decepcionada com ela por ter convidado os meninos sem perguntar antes. Depois de dizer a Kotoko que nunca mais sairia com ela, Amani se afastou, deixando Kotoko triste. Naquela noite, Amani se xingou por parecer tão cruel. Ela se perguntou se as outras meninas estavam fazendo memes sobre ela em seus pequenos grupos de conversa. No dia seguinte, Amani soube que Kotoko estava ausente. Ela se perguntou se era por causa de seu comportamento. Nesse momento, Mayu e Shion se aproximaram dela e revelaram como Kotoko estava animada por tê-la no fliperama. Ela havia preparado uma lista inteira de coisas que queria conversar com ela. A gota d'água para Amani foi descobrir que Kotoko havia pedido especialmente a Shion para fazer companhia a ela. Depois disso, Amani ficou tão consumida pela culpa que foi até a casa de Kotoko para se desculpar por seu comportamento. No entanto, Kotoko a assegurou que era culpa dela por não ter checado com ela. Quando Amani se sentiu muito melhor, ela agradeceu a Kotoko por ser atenciosa com ela, o que fez Kotoko se emocionar. Ela disse a Amani que tinha medo de ser odiada por ela. Amani garantiu que nunca poderia odiá-la e perguntou a Kotoko se poderiam sair novamente. A partir daquele dia, Amani e Kotoko se tornaram amigas próximas. Mas então, a professora trocou seus assentos e Kotoko foi afastada de Amani. No entanto, apesar da distância, Amani visitava o lugar de Kotoko regularmente. Então, um dia, Kotoko estava pegando uma borracha do garoto feio atrás dela. Quando Amani percebeu que tinha personagens de Glitter Mom, ela começou a surtar. Ela desejava falar com ele. Nesse momento, Takuya começou a divagar sobre a história. Isso deixou Amani tão animada que ela também começou a falar sobre o anime. Ela percebeu que havia estragado as coisas no presente. Amani agradeceu a Kotoko por tê-la convidado para o fliperama naquele dia. Ela disse que Kotoko era incrível por sempre cuidar dos outros. No entanto, em vez de ficar feliz,
Kotoko ficou triste. Ela disse a Amane que sempre pensou apenas em si mesma. Ela também confessou que, na época, não conseguia dizer não para os garotos. Ela queria que eles gostassem dela. Como era dia de confissão, Amane disse a Kotoko que era uma otaku. Para sua surpresa, Kotoko revelou que já sabia disso desde o início. Amane ficou chocada, mas em seguida, ela disse a Kotoko que, em sua antiga escola, nunca se deu bem com as pessoas. Ela tinha gostos diferentes. Por isso, era grata por Kotoko não ter desistido dela, mesmo quando estava extremamente fria. Após essa conversa, Amane e Kotoko se tornaram melhores amigas. Elas correram de volta para o apartamento para pegar o traje. Você acha que Amane e Kotoko deveriam namorar? Comente frutado se quiser ver o que acontece a seguir. E como sempre, curta e se inscreva para mais conteúdo de anime.